Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 173 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no GP da Arábia Saudita de 2023 da Fórmula 1, a segunda etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. E hoje eu tenho a honra aí de trazer um convidado especial, que é figurinha carimbada aí do F1 a todo vapor, o Egleidson Alves, do canal Somos F1. Deixa eu já entrar mais um participante da nossa live. Deixa eu ver se vai dar certo aqui com o Egleidson. Fala, meu amigo, tudo bem? E aí, Luiz, beleza? Beleza? Cara, tô tranquilo. E essa gripe aí, melhorou ou não? Vai, cara, tô tentando melhorar. Hoje eu tô no guarda entidade na casa da minha mãe e não ia dar tempo de chegar aqui. Certo, certo. Tá dando só uma picotadinha de áudio aí, mas depois você me fala se... Tira o fone e bota de novo. Vamos lá. Nós temos aí um convidado hoje, o Egleidson. Agora ficou ok? Ficou ok. Deixa eu tentar achar uma posição aqui enquanto se organiza. Peraí, acho que vai ficar melhor. Beleza. Fala aí, rapaziada. Quanto tempo, senhor Kevin Souza? Tudo tranquilo ou não? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo certinho. Ah, então, excelente. O Egleidson aí recuperando da gripe. Agora que a turma está toda completa aí, nós podemos começar a nossa live aí analisando um pouquinho o que aconteceu no Grande Prêmio de ontem, aquela corrida no circuito de Jeddah, com a vitória do Sérgio Pérez, mais uma em pista de rua, dobradinha da Red Bull, Verstappen escalando o pelotão aí, largando de 15º, e completando o pódio, Fernando Alonso com a sua Aston Martin, após uma polêmica envolvendo a senhora FIA. E aí, o Egleidson, hoje eu vou começar com o Kevin. Meu amigo, gostou da corrida de ontem? Não. Corrida Por quê? extremamente abaixo do que a gente espera para o Grande Prêmio de Jeddah. Tivemos em 2021 e 2022 ótimas corridas. 21 a gente teve aquela polêmica do break test entre o Verstappen e o Hamilton. E 2022 nós tivemos a batalha épica, que para mim foi a grande disputa por posição na temporada. Pena que era no começo, né? Poderia ser no final, entre o Verstappen e o Leclerc, os dois freando para poder evitar a zona do DRS, quem queria ficar na frente, né? Então a gente esperava uma corrida bem movimentada, com bastante bagunça, né? Com acidente, com safety car. O único safety car que teve na corrida não era para ter tido, então foi bem aquém do que é o Grande Prêmio de Jeddah. Então, para mim, foi uma decepção a corrida como um todo. E para finalizar, a sua nota para a corrida de ontem, de 0 a 10? De 0 a 10, eu vou dar um 5,5. 5,5. Lembrando o seguinte também, já que você comentou da corrida, até comentei isso no que esperar do GP da Arábia Saudita. É um GP muito novo, muito rápido, extenso. Então a tendência de ter safety car é muito grande. Nós tivemos em todas as 3 edições. E essa questão que você lembrou aí do break test do próprio Verstappen e Hamilton em 2021, eles alteraram a zona de DRS por conta justamente disso, que aconteceu também com Leclerc e Verstappen, que era um cedia o DRS para o outro. Aí ficava essa briga que a gente pode ver como épica, mas na estratégia. Então eu cedo o DRS para você, depois você cede o DRS para mim, e por isso que aconteceu, na verdade, o break test em 2021 com o Hamilton e o Verstappen. O Egleidson, meu amigo. O Hamilton não queria passar antes da zona de DRS, o Verstappen foi freando e foi, né? Em 2022 foi assim também, com o Leclerc e Verstappen, só que eles se respeitaram mais. E o Egleidson, gostou da corrida de ontem, meu amigo? Foi uma corrida boa. Foi uma corrida boa.
Cara, assim, melhor do que a primeira prova do ano, pelo fato do Verstappen e do Leclerc estarem vindo de trás. Acho que o que deu a graça na corrida foi essa. O meio do pelotão tá muito ali, o segundo escalão do pelotão tá muito bom, né? No caso ali, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, tá um gap de diferença bem pequeno. Mas a corrida foi assim, igual o Kevin falou, comparado com 2022 e 2021 foi bem abaixo. Eu dou uma nota 6, acho que eu dou uma nota 6, não foi uma corrida tão ruim. E eu acho que mais uma vez o pessoal esquece de mostrar a transmissão da Fórmula 1. Sei que o foco são os pilotos da frente, mostrar o que acontece no meio do pelotão, que eu tava dando uma olhada nos onboards ali. E teve muita ultrapassagem boa, teve aquela briga no finalzinho entre as McLaren e o Sargent. E aquela briga durou um tempão. A gente mostrou só um finalzinho. E depois no final da prova, o final da corrida foi meio xoxo, né? Porque o Verstappen parou de tentar, a Red Bull meio que induziu os dois pilotos a economizar equipamento. O Alonso muito longe, né? Teve aquela questão de abrir os 5 segundos. E ali para trás o Russell, depois o Hamilton, o Sainz e o Leclerc. Tinha uma escadinha de diferença entre eles que ninguém podia atacar ninguém. Então, assim, foi uma corrida nota 6. Foi melhor do que a do Bahrein, na minha opinião, assim, como um todo. O que salvou no Bahrein foi o Alonso, né, de fato. Mas corrida razoável, nada muito surpreendente. Eu vou ser um pouquinho mais legal com a corrida, eu vou dar um 6,5. Eu achei a corrida um pouquinho monótona, um pouquinho chata, mas foi melhor que o Bahrein, como você disse. Então, vou dar um 6,5. E nós vamos estar falando aí um pouquinho do que aconteceu na corrida. Eu estou vendo que tem muita interação no nosso chat aí. Deixa eu já dar um salve aí pro Flávio, pro F1 na Mochila, pro Vinícius Bernardes. E as perguntas e interações, se puderem fazer na caixinha aqui, é melhor, porque depois a gente consegue ler todas e responder todas. Porque aqui a pergunta ou o comentário vai passando muito rápido para a gente. Talvez a gente não tenha condições de ler todos. Então, deixa nessa caixinha aí com interrogação. Só mandar um salve pro pessoal aí, pro meu amigo Aaron do F1 na Mochila. Muito bom. E o Flávio, parece que é o Flávio mesmo, perguntou se alguém pode dar um Benegripe pro Egleidson hoje aí na live. Já tava pior mais cedo tava pior, agora deu uma melhorada. Então, pessoal, deixa na caixinha de perguntas aí que depois a gente consegue ler todas com vocês. E falado dessa questão da corrida, eu quero voltar um pouquinho para o sábado. Nós tivemos aí uma pole do Sérgio Pérez com o tempo de 1:28.265, a segunda pole dele na carreira e coincidentemente na Arábia Saudita novamente. Essa pole, nós tivemos o problema do Verstappen, essa pole seria do Verstappen, Kevin? Ah, sim, muito possivelmente. Já estava vindo num ritmo forte. Durante os treinos livres também já se mostrou isso. O carro da Red Bull é facilmente o melhor de todo o grid. E você soma com um piloto extra sério como o Verstappen, que é um cara que já está claramente buscando o seu tricampeonato, está no seu melhor momento. É o primeiro piloto da equipe, então ia ser uma pole position até de certa forma tranquila, não fosse problemas mecânicos que tivessem acontecido. Acho sim que ele largaria primeiro. Justamente o Verstappen teve problemas no eixo de suspensão no seu carro e não completou o treino classificatório, obrigando a largar de 15º. E o que a gente vinha vendo no treino era a Red Bull com 1 segundo em relação a Ferrari e Aston Martin, 1 segundo, e o Verstappen meio segundo em relação ao próprio Pérez. Então, o Egleitson, essa pole seria do Verstappen com certeza, né? Com o pé nas costas, igual você falou, em todos os treinos livres ele estava botando meio segundo na turma, e se eu não me engano no Q1 ele colocou quase meio segundo no Pérez. Colocou no Q1. A gente vai chegar lá mais lá na frente, mas eu entendo a frustração do Verstappen ao fim da corrida, porque era uma corrida que ele sabia que ele estava sobrando, queria ganhar. Então a pole seria dele, assim, se não cometesse um erro, erros podem acontecer porque não chegou lá, mas a probabilidade de perder essa pole position é mínima pelo que eu estava mostrando aí nos treinos. E nesses treinos, o que mais me chamou a atenção foi a diferença da Red Bull, 1 segundo para as equipes que a gente fala como segunda força, que é Aston Martin e Ferrari, e ele colocando meio segundo em diferença ao companheiro de equipe. Então, assim, é um carro fora de série com um piloto fora de série. Então, assim, um casamento muito, muito, muito perfeito. A tendência do... Eu já vou colocar tricampeonato do Verstappen aí na segunda etapa já do campeonato. E nós tivemos também, nessa questão do sábado e também durante a semana, né, o Leclerc trocando pela terceira vez
componente eletrônico do carro, isso gerou punição de 10 posições no grid, ele veio escalando o grid, e já na segunda corrida, ele toma uma punição de 10 segundos. Nós temos um torcedor do Leclerc aqui, senhor Kevin, então vou pedir para que ele Leclerc responda também para a gente. do Alonso, tô até de verde hoje, pô. Ah, é verdade, ele também torce pro Alonso, mas o Alonso já é da velha guarda, vamos falar Eu do... falo, Alonso é o meu piloto da infância, adolescência, e o Leclerc da era atual. Então você vai falar aí o que você achou dessa, já na segunda corrida, a terceira troca aí do componente eletrônico do carro da Ferrari. É falta de confiabilidade ou então melhor trocar agora para render no restante da temporada? O que você pensa da Ferrari e do Leclerc? Me parece que é também uma falta de confiabilidade. A sensação que eu tenho é que a Ferrari ela regrediu um pouco no seu projeto, o que parece decepcionante, porque eu imaginava que a Ferrari, ok, ela talvez não alcançaria a Red Bull para 2023, mas eu imaginava que fosse uma extensão de 2022. 2022 o carro da Ferrari ele também tinha problemas, né? O Leclerc sofria em alguns momentos com o carro, principalmente com o desgaste dos pneus. Questão de volta lançada, o carro ainda é bom, você vê que o Leclerc fez o segundo melhor tempo com esse carro, mas o ritmo de corrida parece que piorou em relação ao ano passado. O que era para ser segunda força, está ali terceira em algumas pistas com pico de quarta. Parece que a Ferrari voltou em 2012, voltou para 2012. Então, foi um pouco decepcionante para mim. Eu acho que a Ferrari ela fez um pouco de cada aí. Tem um problema da confiabilidade, mas eu acredito que eles trocaram logo tudo também pensando ao longo da temporada. E quanto ao Leclerc, eu acho que ele é aquele cara que parece que é mais zicado do que não sei o quê, mano. É um bom piloto, tem condições de chegar junto com a galera ali da frente, mas você vê, por exemplo, ele parou nos boxes, fez uma boa estratégia, ganhou posições. Na volta seguinte tem um safety car. Então você vê que é um cara também, coitado, dá pena do maluco, dá pena. Foram duas corridas assim, com falta de sorte. Nós vamos falar muito aí desse safety car, que isso vai gerar uma polêmica aí, que eu quero a opinião do Kevin, que ele já começou a trocar essa ideia comigo lá no WhatsApp, no privado. Nós vamos chegar nessa parte do safety car aí, da necessidade dele ou não. Deixa eu passar aqui então os 10 primeiros da corrida. Nós tivemos a vitória do Sérgio Pérez, em segundo lugar Max Verstappen, escalando o grid aí. Terceiro lugar, completando o pódio, Fernando Alonso, que depois não foi Fernando Alonso, que depois voltou a ser Fernando Alonso. Quarto lugar, nós vamos falar disso também. Quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Lewis Hamilton. Sexto lugar, Carlos Sainz. Sétimo lugar, Charles Leclerc. Oitavo lugar, Esteban Ocon. E 10º lugar, o Pierre Gasly, as Alpines aí, também na zona de pontuação. Na corrida nós tivemos uma largada excelente do Fernando Alonso. Pérez largou, tracionou mal. Só que logo o Pérez retomou a posição, um carro absurdo. Não tinha muito o que o Fernando Alonso fazer. Mas vamos aí então começar falando do vencedor da corrida. Sérgio Pérez, que eu acabei de falar que largou mal, mas o equipamento ajudou ele facilmente a retomar a posição do Fernando Alonso. E o Egleison, como que foi a corrida do Sérgio Pérez para você? Ele fez o arroz com feijão. Já começou fazendo errado, que largou mal, né? Não é porque o cara venceu que a gente não tem que apontar os erros. Mas o Pérez fez o necessário. O Pérez não está longe do talento do Verstappen. Mas é o que eu falei num vídeo, num story que eu fiz esses dias. O carro da Red Bull tá tão bom que o Pérez, que o ano passado, em 2022, vivia ali se embolando com Mercedes e Ferrari na classificação e na corrida, tá sobrando muito. Então, assim, pro Pérez chegar a um ponto de vencer com tranquilidade, fazer uma pole colocando 4 décimos no segundo colocado do Pérez e nem ao Verstappen, significa que o carro da Red Bull é muito, muito superior nesse momento. Então o Pérez ele não fez nada de espetacular, vou ser sincero, ele fez um arroz com feijão, com o melhor carro que ele teve na mão, não cometeu erros. Administrou. A gente tem que não cometeu nenhum erro, tem piloto que quando tá guiando na frente não tem capacidade, o Pérez é um ótimo piloto, não é fora de série, mas é um ótimo piloto, e fez o necessário para vencer a prova, não tem nada de espetacular. E eu queria comentar agora uma questão com vocês, vou pegar a opinião do Kevin agora primeiro, que é o seguinte, eu também acho que ele fez foi questão só de administrar a vitória, mas ao final da corrida nós tivemos o Verstappen em segundo lugar, facilmente escalando o pelotão, um carro absurdo,
e nós tivemos o Sérgio Pérez mantendo os 5 segundos sempre contra o Max Verstappen. O Max Verstappen não conseguiu tirar a diferença de 5 segundos. E quando tiveram os rádios das equipes, que foram divulgados, falaram, olha, Pérez, faz um 33 aí, se eu não me engano, tá tranquilo. Aí ele perguntou, mas o Verstappen vai fazer também? Porque ele estava com medo de poder ter alguma inversão de ordem de equipe ou o Verstappen o atacar. Então, eu acho que esse final da corrida, para mim, o mais digno do Sérgio Pérez foi o final da corrida de manter esses 5 segundos com o Max Verstappen. Aí eu perguntar para você, Kevin, você acha que a Red Bull não quis fazer ordens de equipe por enquanto, por ser início da temporada, ou o Pérez dessa vez não vai aceitar, não vai admitir isso e vai para cima e não tem um clima tão amistoso entre os dois? O que você pensa sobre isso aí? A gente sabe que no ano passado, como está tendo agora, ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco, ele teve condições de brigar no Grande Prêmio da Espanha e também no Grande Prêmio do Azerbaijão, até que a Red Bull deu a ordem para ele, no fighting, para que ele não mais brigasse com o Verstappen por posição. E basicamente aquilo foi o choque de realidade que ele viria para a Red Bull para ser apenas o segundo piloto e ajudar a equipe a ganhar os construtores. Esse ano parece que ele está acreditando de novo que vai brigar pelo título. Gostei da atitude dele, concordo com os dois, com o Gleidson e com o Luiz Fernando, que ele fez o arroz com feijão. Você vê que o nível do carro está tão bom que o segundo piloto consegue passar facilmente o Alonso, que é um cara que consegue tirar tudo do carro. Então, porque você vê que um piloto como o Pérez, que não é um piloto ruim, mas é um piloto mais meio do grid, está andando no nível que consegue passar o Alonso fácil. Então você vê por aí que também tem muito carro nisso. E também concordo com o Luiz Fernando, que ele disse que a parte, assim, o ápice da corrida do Pérez foi justamente ele ter se manifestado contra a tentativa sutil da Red Bull de fazer ele ali perder ritmo para que o Verstappen passasse ele no final. Eu acredito que o Pérez ele vai tentar mostrar assim, que ele quer brigar pelo título, mas acredito que 2023 vai se repetir, assim como foi em 2022. Vai chegar um dado momento em que o Verstappen vai continuar a ganhar corridas, a pontuação vai ficar bem próxima, e aí a Red Bull vai precisar tomar uma decisão. E sabemos muito bem que a Red Bull é uma equipe que trabalha para um piloto só. Foi assim com o Sebastian Vettel na sua era de 2010 a 2014, e foi assim, e está sendo assim com o Verstappen desde 2019, mais ou menos. Acho que o Pérez ele pode até querer mostrar as garras, mostrar a vontade, mas vai ter um dado momento que ele vai ser tolhido e vai ser limitado pela Red Bull. E aí, Gleidson, o que você pensa disso? O Pérez vai resistir, vai lutar por vitórias ou ele vai ceder? Porque, pelo menos, o que a gente viu ontem foi um Pérez resistente. Manteve esses 5 segundos, manteve ritmo. Tá certo que o Verstappen, por ir escalando o pelotão, talvez tenha os pneus um pouco mais desgastados, e o Pérez, como ficou correndo só com o ar na sua frente, pode economizar mais pneus. Mas o que você pensa? Você acha que vai ser um Pérez mais resistente ou que a Red Bull não quis ainda inverter a ordem do grid ali? Assim, a Red Bull tomou essa mesma iniciativa de pedir para o Verstappen reduzir na primeira corrida. Então não foi uma questão em relação ao Pérez. Tanto que foi a mesma coisa, que o Verstappen estava abrindo uma vantagem no Bahrein e a Red Bull pediu para ele reduzir. E aí ele perguntou a mesma coisa que o Pérez perguntou. O Pérez também vai reduzir? E aí, depois que tiveram confirmação que o Pérez iria diminuir o ritmo, os dois seguraram ali. E nessa corrida foi a mesma coisa, só que é o inverso. Mas eu vou só um relato. O Pérez ficou muito irritado porque o Verstappen fez a volta mais rápida. E depois foi questionar. E aí eu fui olhar, o Verstappen fez a volta mais rápida. Ele fez 1,32 alguma coisa, não lembro. Ou seja, ele fez a volta. Então assim, a Red Bull... Acho que eles estavam virando na casa de 1,33 o indicado. 1,31,906. Isso. Ou seja, exatamente. Então, assim, a Red Bull pediu para o Verstappen diminuir o ritmo, e aí o Verstappen foi lá na última volta, fez a melhor volta para garantir o ponto extra e a liderança do campeonato. Aí é isso que eu não gosto do Pérez. Aí ele foi tirar satisfação com o Verstappen. Tipo assim, por que você fez a melhor volta? Aí o Verstappen, cara, vale liderança. Vale liderança do campeonato. Pelo título. Será que o Pérez quer brigar pelo título, gente? Meu Deus. Vale liderança do campeonato. O Verstappen deu uma de
Achei que era um décimo, o cara andou um segundo abaixo do que pedido, sim. Acho que a orientação principal foi que o Pérez estava reclamando de problema nos freios, não sei se vocês lembram, falando que o pedal estava ficando longo. E o Verstappen reclamando de barulho na questão do diferencial, que foi o problema que ele teve no sábado. Então a Red Bull tentou amenizar e evitar um possível abandono dos dois carros. Mas se o Verstappen apertasse, eu acho que não passaria o Pérez, porque o Pérez guia muito em pista de rua. Mas aquela diferença ali ficaria bem mais próxima. Mas valeria a pena, na segunda prova do campeonato, você colocar uma briga entre dois pilotos? Eu acho que não. Acho que não faria muito sentido uma briga nesse momento. Os dois carros sobrando. O Verstappen tentar atacar, poderia acontecer alguma coisa. Então acho que a Red Bull fez certo. Ó, fica os dois quietinhos. Só que o Verstappen, ainda com aquela tarazinha de campeão, foi lá e garantiu o ponto extra para ser o líder. Porque se ele não faz isso, o líder ia ser o Pérez. Mas só para finalizar, acho que o Pérez não tem condições de disputar o campeonato com o Verstappen pela questão de talento mesmo, de regularidade. O Kevin comentou algumas pistas que foi regular, só que depois ele ficou muito irregular no campeonato, ele fica oscilando muito. O Verstappen, qualquer prova que o Verstappen correr, ou ele é primeiro, ou ele é segundo, a não ser que ele tenha um problema no carro, ele abandona, tem um abandono. O Pérez, ele tem essas oscilações e que podem acontecer, mas ele não tem o mesmo talento do Verstappen, acho muito difícil. Acho que o que o Pérez deve fazer é ser inteligente. Ele marcar o Verstappen, não tem o mesmo talento. E numa situação como essa, por exemplo, o Verstappen tem um problema, ele vai lá e vence, e diminui essa diferença. Então ele vai ter que, se for uma questão do braço, não vai conseguir. Se ele tentar ser inteligente e contar com possíveis erros ou abandonos do Verstappen, ele pode ser campeão. O Rosberg fez isso. O Rosberg, ele foi ali marcando o Hamilton, quando dava ele ganhava. Eu acho que o Rosberg é mais talentoso que o Pérez. E marcando o Verstappen. Se aparecer uma oportunidade de vencer e o Verstappen abandonar, ele soma 25 pontos. Então ele vai estar sempre pertinho. E também a Red Bull não segurar o Pérez, né? Também pode acontecer. A Red Bull também segurar o Pérez. A Red Bull também segurar o Pérez. O ano passado a gente tinha ameaça. A gente tinha o Leclerc andando rápido, a gente tinha o Sainz andando rápido. Mas agora... Esse ano não tem ameaça. Não, ano passado, o início. Você acabou de mencionar o Kevin... O Kevin acabou de mencionar que ano passado foi um embate épico do Verstappen e o Leclerc nessa pista. Esse ano não, esse ano é passeio. E assim, pelo menos até a sexta corrida do campeonato, pelo menos até a sexta, eu acho que vai ser passeio da Red Bull. Passeio no parque. Ano passado ainda teve a Ferrari competitiva no início. 2019 e 20, a Mercedes meio que liberou Bottas para lutar contra o Hamilton. E foi isso mesmo que você falou. Quinta, sexta prova, o Bottas estava bem, indo bem. Agora que o negócio foi funilando e não deu conta, não conseguiu acompanhar, acabou o gás. Porque eu acho que a Red Bull... Porque às vezes o piloto campeão começa depois ali, tá bom, você quer brigar com o título comigo, tá, então eu vou usar o máximo da minha habilidade. E aí eu acho que pode ser isso também que vai acontecer. O Pérez pode até tentar brigar no começo, mas aí daqui a pouco vai ter um classificatório, Verstappen vai fazer pole, vai ganhar uma corrida metendo 20 segundos na frente, e aí já vai ficar claro. E nem adianta. Quem assistiu o Drive to Survive essa última temporada, o episódio da Red Bull e do Pérez e Verstappen, o Pérez chegava lá no motorhome ou no paddock, falava assim, olha, dei tudo de mim, fiz tudo, chegava suado, morto, quando veio o Verstappen, sei lá, 7 décimos na frente. Então, assim, isso aconteceu no episódio do Drive to Survive. Então, eu acho muita prepotência, talvez, do Pérez, ficar chateado, por exemplo, com o ponto da volta extra, como se ele fosse um cara que fosse para brigar com o título com o Verstappen. Ele não tem condições. E outra coisa, o cara que mais conhece a pilotagem do Verstappen teria que ser ele, porque vê a telemetria e vê, cara, esse cara tá tirando do carro que eu não consigo, ele é mais talentoso do que eu. O cara que mais sabe do talento do Verstappen é o companheiro de equipe dele, que tá vendo telemetria, que tá escutando as palestras lá durante toda a semana da corrida. Então é muita prepotência do Pérez achar que ele vai competir o título com o Verstappen, com todo respeito, né? Assim, o pessoal pode falar assim, vocês estão falando, estão puxando sardinha pro Verstappen. Gente, é uma questão de objetividade. O Pérez não tem o mesmo talento do Verstappen. O Bottas nunca teve o mesmo talento do Hamilton, o Weber nunca teve o mesmo talento do Vettel, e o Barrichello nunca teve o mesmo talento do Schumacher. É ponto. Isso aí é uma coisa que não se discute. São segundos pilotos. São sempre o único segundo piloto que ganhou o primeiro piloto até hoje que eu conheço é o Rosberg contra o Hamilton. Um caso muito excepcional. Muito excepcional. É difícil acontecer. Mas, é excepcional e como o Egleison falou, jogou com o regulamento debaixo do braço. Então,
jogou com a calculadora na mão. Correu com a calculadora na mão. Isso fez o Rosberg ganhar em 2016. E o Pérez, como o Gleidson falou aí, para a gente terminar esse assunto Pérez, em pista de rua ele sabe correr, né, gente? Ele já é a segunda pole, e Mônaco, Singapura, o Pérez sabe lidar bem com pistas que tem muros. Se for para o Pérez Fórmula E é campeão. Boa. 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 E agora, então, passando do Pérez aí, vamos falar do segundo colocado, vamos falar um pouquinho do Verstappen. Eu já vou entrar numa polêmica. Eu acho que o Verstappen é o melhor piloto da atualidade com o melhor equipamento. Eu acho que isso é incontestável, acho que vocês vão concordar comigo. O que eu quero saber é o seguinte, inclusive uma notícia veiculada aí numa das principais páginas de Fórmula 1 do Brasil, chamada Somos F1, do meu amigo Gleidson, de Goiás, um ex-coordenador da McLaren, Joe Ramírez, acredita que Verstappen é o novo Ayrton Senna desta geração. O Gleidson, quer começar essa? Assim, para quem não sabe, o John Ramírez trabalhou na Fórmula 1, na McLaren de 61 até 1992, um cara que ficou lá até 2001. Ele ficou na Fórmula 1 ali convivendo com os caras 40 anos. Assim, ele fez um paralelo que, na ideia dele, o Verstappen remete a características do Ayrton Senna. Não está falando que é melhor ou pior, mas que tem características. Eu respeito o Joe Ramírez, um cara que está lá, que conviveu. Eu já acho que o Verstappen ele tem uma linha muito mais Michael Schumacher do que Ayrton Senna, na minha opinião. Então, eu não gosto dessas comparações. Eu até posto lá, mas deixo sempre um textinho com a minha opinião, falando. Acho que é desnecessário, porque cada um... O Senna foi o Senna, o Verstappen vai ser o Verstappen, cada um é cada um. Mas ele pontuou bem, ele falou desta geração. Isso. Pelo menos pela declaração que eu vi, inclusive na sua página, eu não vi hora nenhuma, por exemplo, ele comparando, falando que o Verstappen, por exemplo, é melhor do que o Ayrton Senna, ou o patamar do Ayrton Senna. O que ele fala é na questão de habilidades e no ímpeto pela vitória. Sim, o Verstappen é um cara que é muito... Cara, é vitória, para ele só serve sua vitória, assim como era com o Senna, mas outros caras também eram assim, os grandes campeões todos, eles no mínimo ficam satisfeitos em segundo lugar. Mas eu acho o Verstappen com características de piloto e de estilo muito mais parecido com o Schumacher do que com o Senna, meio robozão, assim, sabe, meio na dele, meio metódico, um jeito meio estranho. O Senna era mais sangue quente, mais latino, né? E você, Kevin, quer comentar sobre essa declaração? Assim, eu penso da seguinte forma, a gente para poder avaliar um piloto com relação ao seu talento e tal, a gente tem que esperar a carreira dele ser concluída, né? Para poder se falar isso. É a mesma coisa quando você vai, no caso eu, como sou perito na área de história, você vai estudar alguma coisa sobre um evento histórico, você nunca pega uma pessoa que está escrevendo do evento naquele momento, contemporâneo. O evento se encerra e depois a pessoa vai, anos depois, e escreve sobre aquilo, para fazer suas observações e colocações. Então, da mesma forma, eu acredito que é precoce dizer que o Verstappen ele é um piloto no nível do Senna, parecido com o Senna, porque se você observar, por exemplo, o Vettel é um grande exemplo disso. O Vettel, quando começou na Fórmula 1, lá, né, era o chamado garoto prodígio. É o prodígio que ganhava tudo, que era espetacular, que ia quebrar todos os recordes possíveis e impossíveis. Realmente fez grandes recordes na história da Fórmula 1, mas depois você vê que parou, estagnou. Então, eu acho precoce dizer ainda com relação ao Verstappen. Eu acho que ele realmente tem aquele ímpeto do campeão, que o Gleidson falou. Mas se você for pegar outros pilotos, também tem. O Alonso, por exemplo, tem esse ímpeto de campeão. O Hamilton tem esse ímpeto de campeão, que só a vitória interessa. Até pilotos que não são necessariamente campeões, como, por exemplo, Gilles Villeneuve, no passado, tinha esse ímpeto. Niki Lauda também tinha. Então, a Prost também. Então, são pilotos que são muito parecidos, que é o chamado características de um campeão, que eles têm. Então, o Verstappen é mais um como os outros. Agora, onde eu acho que o Verstappen pode se encaixar mais é como um Alonso da atual geração. Eu acho que ele está mais para um Alonso, por justamente ter vencido um heptacampeão mundial, ter ganhado um segundo título em sequência. A carreira dele, nesse princípio, se assemelha à do Alonso. Acho que é mais parecido com o Alonso do que um Senna, entendeu? Eu acho que você pontuou uma coisa muito interessante, que tem que aguardar a história do Verstappen da Fórmula 1 acabar para a gente fazer comparações. Mas eu penso vou até chamar
o Fernando Alonso, que para mim é fantástico nesse sentido também, para comparar com a questão do Senna, eu acho que talvez o Verstappen precise de um carro de segunda ou terceira força, fazer o que o Alonso fez na Ferrari e fazer o que o Ayrton Senna fez na última temporada de McLaren, que o Egleison sabe que foi a melhor temporada da carreira do Senna e foi a que ele não foi campeão. Então, talvez com o Verstappen tendo um carro de segunda ou terceira força e fazendo o que um Alonso fez de Ferrari e o que o Senna fez naquela McLaren de 93, talvez a gente possa avaliar melhor, porque aí realmente para mim, o Alonso para mim não é um mito, um gênio pelo Alonso da Renault, na minha opinião. Para mim o Alonso é um mito, um gênio pelo que ele fez na Ferrari, 2012. sem ganhar nenhum título. 2012, isso. Então, e também para quem é cenista, acho o Senna fantástico numa temporada da McLaren, que a McLaren não era a primeira força, 93, que nós tínhamos a Williams aí de outro planeta, e mesmo assim ele fazia acontecer. Então talvez falte eu ver o Verstappen dessa forma para poder, talvez até traçar um comparativo com o Senna ou com o Alonso, para mim são geniais. Exato, que as temporadas do Verstappen entre 2016 e 2020, onde ele em nenhum momento teve o melhor carro e sempre estava incomodando, sempre andando próximo com as Mercedes, já não serve como parâmetro de desempenho do que ele pode fazer com um carro ruim, porque em grandes temporadas antes de 2018, 19 e 20, principalmente em 2020, quando uma temporada que a Mercedes sobrou de uma forma absurda, o único piloto que incomodou foi o Verstappen e quase foi vice-campeão. Aquele carro absurdo da Mercedes, foi o W11, se não me engano. Assim, eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, Gleice, eu até acho que serve de parâmetro, sim. Só que eu acho que ele não marcou na Red Bull isso é a minha opinião, como o Fernando Alonso marcou na Ferrari, como o Senna marcou naquela McLaren, entendeu? Por mais que ele incomodasse o Hamilton, incomodasse o Vettel, que ali ele era, na verdade, ele era a terceira força Red Bull, que nós tínhamos a Ferrari do Vettel para competir, eu ainda acho que ele, por mais que ele seja genial, serve de parâmetro, mas eu acho que ele não marcou como um Alonso marcou na Ferrari, principalmente em 2012, se eu não me engano, acho que foi 2012. Foi 2012. Brigou pelo título até a última corrida com a quarta força. Então, é isso, e a mesma coisa do Senna vencendo corridas de McLaren, sendo a terceira ou quarta força também daquela McLaren. Então, assim, eu ainda não vi o Verstappen dessa forma, embora sirva de parâmetro. Mas isso é discussão aí, deixa a opinião de vocês, isso é discussão pra gente ficar a noite inteira debatendo. Concordo com o Luiz totalmente, também acho. Eu acho que às vezes você considera um piloto campeão mais talentoso pelas temporadas que ele não ganha do que pelas temporadas que ele ganha. Às vezes isso acontece muito. O exemplo sei lá, até o próprio Schumacher, em algumas temporadas que ele fez em 97, com aquela Ferrari que ele disputou o título, bateu no Villeneuve lá, mas é um carro muito ruim. E até a própria temporada de 2006, onde a Renault era muito melhor, e mesmo assim disputou o título, né? Então, o Schumacher em 96, para mim, fez uma temporada muito melhor do que dos títulos dele de Ferrari. Que em 96 foi aquela que ele ganha na chuva na Espanha. O que ele faz com aquele carro da Ferrari, que era uma barca furada, era um trator, talvez a temporada de 96 Schumacher seja melhor que uma dos 7 títulos dele, entendeu? Isso que se prova muito a questão do piloto. O Gilles Villeneuve é outro também, que não teve oportunidade de vencer um campeonato, mas foi um baita do piloto, morreu em 82, e acabou que o Keke Rosberg, que não é tão talentoso, é um campeão da Fórmula 1 por conta disso, por conta do falecimento do Gilles Villeneuve, que ia ganhar aquele campeonato com o pé nas costas. E a gente tem Gilles Villeneuve considerado um piloto melhor que Jacques Villeneuve, que foi campeão em 97. Perfeito, com certeza. Isso aí é discussão para a gente ficar a noite inteira debatendo. E o Verstappen ficou em segundo, veio escalando o pelotão, teve um problema intestinal durante a semana, chegou um dia de atraso. Assim, a questão da Red Bull em um segundo em relação a Ferrari e Aston Martin. Pergunto para vocês, vai ser assim o campeonato em todo, ou a gente vai ter uma certa disputa? O que você acha que é? Olha, me parece que não teremos muita disputa não, sabe? Exceto em situações que sejam pistas em que a Red Bull vá muito mal. Talvez aí o Hamilton, não, o Verstappen tenha problemas de novo e fique o Pérez para brigar com o Alonso. Talvez em
situações assim, vamos supor uma Mônaco da vida, que aí o Verstappen tem algum problema, tem que trocar aquela centralina, igual o Leclerc trocou, perde posições, e aí o Pérez não consegue fazer uma boa volta, o Alonso larga primeiro. Aí, que é uma pista apertada, o Alonso vai e vence. Acho que só situações assim, ou talvez situações de chuva, virtual safety car, que o Alonso aproveita e faz uma troca e volta na frente. Que é o estilo Alonso também, que a gente nunca pode dar o Alonso como morto, né? Então, eu acredito que só assim, de geral mesmo, vai ser um Alonso tentando brigar no máximo com o Pérez para ser vice-campeão. Depois o Verstappen deve disparar na frente. No máximo brigando com o Pérez pelo vice-campeonato. O Egleison, é isso mesmo? Eu acho que a distância não vai ser tão grande durante todo o campeonato, mas quando a distância começa a encurtar, a Red Bull já vai estar muito na frente. A Red Bull já tem 90 pontos no campeonato em 2 provas. Na verdade, é o que você falou também. O que está interessante é a briga do meio do pelotão, né, Gleison? Lá em cima também definido. A Aston Martin pode incomodar, pela característica do carro, pode incomodar em pistas travadas. Porque é um carro que anda muito bem. Se você pega aqueles mapinhas de gráficos, é o melhor carro em curva de baixa e de média. A Red Bull é o melhor carro em retas. Então, em pistas como Hungria, Mônaco, Azerbaijão, que tem muitas curvas lentas, Singapura, pode ser que a Aston Martin consiga andar mais próximo da Red Bull. E vai depender do desenvolvimento do carro na temporada, né? Porque a Aston Martin, por ser uma equipe que terminou ano passado lá atrás, tem bem mais túnel de vento do que a Red Bull. Significa que eles vão converter em esse resultado? Não. Túnel de vento não é sinônimo de resultado. A equipe tem que aproveitar aquilo e tem que desenvolver, tem que usar o tempo para trazer resultado. Mas quando as equipes começarem a encostar, eu acho que a Red Bull não vai ficar nadando de braçada até o fim do campeonato, a gente já vai estar falando na 10ª prova. A própria Mercedes fala em trazer uma atualização para Imola. Imola é a 6ª prova. Sexta prova, a Red Bull pode estar aí com quase 300 pontos no campeonato. É uma gordura que abriu. Assim, mas vai ser um campeonato tranquilo. Não vejo ninguém tendo poder para bater com a Red Bull em questão de disputa de título, não. A gente torce para isso também. Eu também não. Acho que vai ser interessante a gente avaliar só o meio do pelotão mesmo. Por exemplo, aqui eu acabei de pegar um dado aqui. Na volta 14, antes do safety car, Verstappen já estava em sexto e o Leclerc em quinto. Então, assim, e olha que eu tô falando até da Ferrari, o bom desempenho do Leclerc até então. Que depois teve a zica aí do safety car que o prejudicou. Então, assim... A Ferrari de pneu macio anda demais e de pneu médio duro não anda. Estou olhando os ritmos de corrida. E agora, falando então de Dom Fernando Alonso. Aston Martin parece que veio para ficar, porque a princípio o Alonso tinha dado uma declaração falando, vamos aguardar. Bahrein é atípico, é uma pista diferente, vamos aguardar aí a Arábia Saudita para ver se é o mesmo desempenho, mas parece que a Aston Martin veio para ficar, para disputar a segunda força. E eu quero começar com a questão do Alonso, que da punição dos 5 segundos ali do colchete, do grid de largada, que ele estava bem fora. E aí eu queria perguntar, vou começar com o Egleison agora, foi um erro grosseiro ou não? Nervosismo por andar na frente? O que aconteceu com o Dom Fernando Alonso? Para quem não sabe, ele parou de forma posicionada errada no colchete. Aí outros pilotos também pararam. O pessoal tinha uma imagem questionando. Só que eles existem sensores. Tem um sensor em cada lado do chão e um no carro. E a roda traseira esquerda do Alonso, ela estava além. O carro dele estava meio assim, né? Estava fora da posição correta, ele foi punido. Acho que o último piloto que foi punido com isso, acho que foi em 2020, se eu não me engano, foi o Na corrida passada, o Ocon. Verdade. Na corrida passada. Na corrida passada, o Ocon, na corrida passada, tomou tanta punição que não dá nem para lembrar. Ele pediu música no Fantástico, ele tomou 3. E aí, na hora, então, esses sensores indicam se o piloto está parado errado ou não. O Alonso foi o único que parou de forma incorreta. Um erro pode ser... Assim, quanto tempo o Alonso não largava na primeira fila? 10 anos, praticamente, que não largava. Não, ano passado ele largou. No GP do Canadá. Naquela prova da chuva. Mas você já pensou no seguinte? Eu vi a imagem no seu Stories, que vários pilotos não ficaram dentro perfeitamente, corretamente do colchete, mas o do Alonso realmente foi bem diferente dos outros. O Alonso está bem fora do colchete. Os outros estão um pouquinho só, então esses sensores atestaram isso. Mas você sabe o que veio na minha mente? Porque o que acontece? Vindo de
Fernando Alonso, eu não imagino em grosseria. Se fosse o Stroll, seria um erro grosseiro. O Alonso, ele é marcado por ser um dos melhores largadores da história da Fórmula 1. Aham. Será que talvez ele posicionou isso de uma Tô maneira entendendo. estratégica Já pra... para fazer uma boa largada, o que de fato ele fez? O que você acha, Uhum. Kevin? Sim, sim. A gente sabe que o Alonso é o cara da maracutaia, né? Não de forma negativa falando, mas é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente, cara. É inteligente ele. Querendo ou não, é inteligente. Mas eu acho que deve ter parado aberto demais do colchete. Acho que a intenção dele era para ser só um pouquinho, para lá na primeira curva dividir com o Pérez. Mas aí ele fez demais e acabou tomando a posição. Mas Aí eu penso só... nessa possibilidade, sim. O Alonso é muito esperto, cara. Muito malandro. E a questão é que aí teve a punição, né? O BO é esse. O pessoal adora falar, e achou que quando o Michael Masi saísse da Fórmula 1, as coisas iam se resolver. O problema na Fórmula 1 de lentidão de punição, ele é crônico há muito tempo, não é de hoje. Então, eles deram a punição, demoraram 35 voltas para falar para o Alonso que ele estava punido, que os 5 segundos não valeu, que ele não cumpriu, porque o mecânico, a princípio, encostou no carro, só que o regulamento fala que não pode trabalhar. Então, as regras da Fórmula 1 são muito... não são mal redigidas, não é claro? Era mais fácil estar escrito assim, ó, ninguém pode encostar na porcaria do carro, entendeu? Ela fala que ninguém pode trabalhar. Então, o mecânico, ele engatou o macaco, não subiu, aí deu a punição, aí tirou o pódio do Alonso, aí deu o pódio para o Russell, aí depois de 4 horas devolve o pódio para o Alonso. O grande problema da Fórmula 1, eu até brinquei ontem, qualquer campeonato só site é mais organizado que a FIA e os comissários. É tudo muito moroso, é tudo muito lento. Cara, dava para resolver isso dentro da corrida. Alonso, você não pagou a sua punição correta, já falava pro cara, ele tinha tempo de abrir a distância necessária, etc. E não ficava toda essa frescura. Porque, cara, é uma piada, o Alonso vai pro pódio, pega o troféu. Aí 2 horas depois o Russell aparece com a foto do troféu. E depois, não, sinceramente. O pior para mim, inclusive o Alonso deu declaração nesse sentido, o pior para mim foi não ter avisado ele durante a corrida. Porque ele já estava fazendo. Ele não iria atacar nem o Pérez nem o Verstappen. Ele não é bobo. O Alonso não é bobo. Ele sabe que ele não tem carro para isso. Ele estava fazendo uma corrida na maciota, tranquilinho. Se tivesse avisado para ele durante a corrida, ele teria condições de fazer voltas mais rápidas, de tirar um pouco mais do carro, não ficar no passeio no parque, para tentar tirar essa diferença em relação ao Russell. Então, assim, para mim, o pior não foi nem a questão da desorganização do regulamento, de se interpretar o regulamento ou não. Foi de não ter avisado isso na pista para ele, que é muita sacanagem. Aí você faz a cerimônia do pódio, aí depois você tem essa palhaçada de voltar ao pódio, depois volta de novo, e aí a FIA vai se embananando e vai tendo críticas atrás de críticas, né? Avisaram na penúltima volta, e na última volta o Alonso foi 8 décimos mais rápido que o Russell. 8 décimos. Isso é para você ver como que... Então, o problema para mim é justamente isso. Mas como você já elucidou bem essa questão aí da palhaçada que a FIA fez, pode-se dizer, 100º pódio do Fernando Alonso na carreira, ele entra num grupo seleto aí de 6 pilotos, Hamilton em primeiro com 191 pódios, Michael Schumacher 155, Sebastian Vettel 122 pódios, Alan Prost 106, Kimi Raikkonen 103 e agora Dom Fernando Alonso com 100 pódios na Fórmula 1. Quer completar alguma coisa do Alonso ou posso passar para frente, Kevin? Não, tranquilo, isso mesmo. Não tem mais nada para falar. Pode então seguir. Nós vamos falar das Mercedes aí. O Russell, acho que também, assim como o Sérgio Pérez, fez aquele arroz e feijão, foi consistente, como sempre. E eu quero chamar a atenção para uma questão do Hamilton aqui. Primeiro que vou ver com o Egleison é o cara das notícias aí. Ele com a Angela Cullen travaram o fim da parceria. Eu não vi nas redes sociais muitos detalhes se tem algum motivo. Ela vai seguir a carreira dela. Você sabe alguma coisa a mais sobre essa notícia, Egleison? Não tem motivo não. Ela tem família, né, tem filhos, etc. Mas pelo que saiu do próprio Toto falou que foi uma escolha do Hamilton, que falou que algumas coisas precisam recomeçar. Então não tem nada específico dizendo o motivo da separação. Falado disso, então, eu vou numa polêmica agora, igual eu fiz a polêmica do Senna no início da nossa live, agora tem uma outra polêmica, essa vai ser legal para eu ouvir a opinião de vocês. O Hamilton deu uma declaração, saiu na Motorsport hoje,
Essa declaração do Hamilton é o seguinte: do Lewis Hamilton é campeão 6 títulos pela Mercedes. Red Bull é o carro mais dominante que eu já vi na Fórmula 1. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Quem quer começar essa aí? Quem quer começar? Tá de brincadeira. Não. Pô, ele pilotou um carro em 2020 que era muito mais dominante ainda. Muito mais dominante. Era um carro que ninguém alcançava. Era um carro bom de volta lançada, ritmo de classificação, ritmo de corrida. O próprio Hamilton teve o carro da Red Bull realmente é dominante. Mas eu ainda acho que não chega a ser dominante como aquela Red Bull de 2013 do Vettel. A Red Bull de 2013 do Vettel era um negócio fora. Toda pista, o carro era bom. Todas as pistas. Não, eu vou na McLaren de 88, 15 de 16 corridas. Sim, também. E só não venceu 16 de 16 porque o Senna errou na Itália. Então, assim, o Senna cometeu um erro na Itália, então senão seria 16 de 16. Nós tivemos a Red Bull, a Mercedes de 2020, que vocês estão falando aí, teve as 6 primeiras corridas de dobradinha entre Bottas e Hamilton. Ultrapassou, inclusive, o recorde da McLaren de 88. O Hamilton vir falar que o carro mais dominante da história da Fórmula 1 é essa Red Bull, ele tá de brincadeira, né? O Hamilton esqueceu que em 2014, 15, 16, sobrando em todas as provas, se eu não me engano, na prova inaugural de 2014, primeira prova do regulamento híbrido, ele e o Rosberg terminaram a diferença de meio segundo. O terceiro colocado eu não lembro quem foi, mas eu lembro a distância. 48 segundos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, eu tô com o Stats F1 aberto aqui. Ou seja, esse é o site, esse é o melhor site que tem de Austrália. A Hamilton, em 2014 foi o Rosberg, Magnussen e Button. Na verdade, o Hamilton não completou essa corrida. Não, acho que foi a prova do Bahrein de 2014. Não foi a prova, não. Bahrein. Hamilton, Rosberg e Pérez, com Força Índia. A diferença de tempo. Classificação, tempo. 24 segundos Pérez atrás do Hamilton. E o Rosberg 1 segundo atrás do Hamilton. Acho que então a prova foi 2015. Teve uma aqui, acho que 2015 ou 2016. Mas não, isso é independente, gente. Isso aí, nós vimos, por exemplo, aquela corrida do Japão da temporada passada, o que o Verstappen fez. Com uma corrida reduzida, e o Verstappen colocou 40 segundos no Leclerc ainda, se eu não me engano. Encontrei aqui, gente. Grande Prêmio da Espanha de 2014. O Hamilton terminou 0,6 à frente do Rosberg e o Ricardo 49 segundos. A prova mesmo. Tá, assim, toda equipe chora quem pode, né? O Hamilton, para falar isso aí, ele tá de brincadeira. Se fosse de outra pessoa, a gente até poderia considerar, mas o Hamilton é complicado. 2020 foram 6 primeiras corridas, 6 dobradinhas, ele Bottas. Então, passou o recorde da McLaren de 88 do Senna e Prost. Nós tivemos esse 2013 do Vettel aí, foi impressionante. Nossa, e o Red Bull. E agora também tem que se mostrar, está um segundo à frente. É um outro carro dominante, mas não é o mais dominante da história. Tiveram vários momentos aí. Mas em percentual, o segundo carro mais dominante da história é a Mercedes de 2016, que venceu 19 de 21 provas. Sim, assim, eu penso que todas elas têm a sua parte de dominância. O problema é escutar isso do Hamilton, tá me entendendo? Qual que é a tônica do negócio? Tô vontade de chegar no Hamilton e falar assim, tem amnésia, filho? Qual é o seu problema? Agora é a polêmica que o Kevin falou comigo no WhatsApp, que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vou começar com o Kevin. É a questão do safety car em relação ao problema no carro do Stroll. Primeira pergunta, Kevin. Se houve necessidade de ter esse safety car, sendo que ele estava bem encostado lá, o carro prestes a sair da pista. E esse safety car foi oportunista, por exemplo, para dar mais espetáculo, talvez, para a corrida do Verstappen ou do Leclerc? E se a FIA faz isso com os pilotos dominantes? O que você pensa sobre isso? Primeiro que realmente não tinha por que ter tido safety car, talvez nem virtual safety car, porque o Stroll ele foi exatamente, a câmera on-board mostra ele entrando exatamente próximo até a grua que tinha para poder o guindaste para puxar ele. Então não tinha necessidade nem de um virtual safety car, no máximo uma bandeira amarela, para poder fazer os carros baixarem o ritmo naquela curva. E sim, eu acho que a FIA é um modus operandi dela, um padrão de favorecer equipes dominantes. Não é porque é o Verstappen que está ganhando, não é por isso.
Eu posso até talvez ir um pouquinho mais no passado e falar que a Mercedes mesmo, em 2020, tinha o DAS, que eles poderiam ter banido o DAS já nos treinos de pré-temporada e não fizeram isso, deixaram fazer para 2021. Então, por que não banir em 2020 mesmo? Então, você vê que a Mercedes ela tinha essa preferência no regulamento anterior. Pego também, talvez, a Ferrari na era Schumacher também. A própria Ferrari também no ano 76. Se vocês forem ler o livro Corrida para a Glória, que fala sobre a temporada entre Hunt e Lauda, a Ferrari influenciou muito a corte da FIA para poder julgar o carro da McLaren como irregular, o carro do Hunt. A McLaren até depois conseguiu recorrer isso e reaver os pontos do Hunt, mas mostrava como a Ferrari ela era também influente e como a FIA dava ouvidos à escuderia. Então, esse é só mais um caso que, para mim, mostra que, sim, a FIA basicamente chamou um safety car para poder tornar espetaculosa a corrida do Verstappen, que nem precisava disso. E eu penso o seguinte ainda, não só o Verstappen, eu acho que ela tende a favorecer a equipe dominante, por causa de espetáculo mesmo, seja Mercedes, seja McLaren, quem estiver dominando sim, ali. Quem estiver na frente. É isso mesmo, Gleison? Sim, concordo com o que o Kevin falou, mas eu acho que tem outro porém. A gente lembra que hoje a Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1, é uma empresa norte-americana. E nós sabemos que o que o automobilismo mais norte-americano mais gosta na face da terra, o Kevin que gosta de NASCAR, é um safety car. Se cair uma pena de passarinho, vai dar safety car. O safety car é um modo de você juntar o pelotão. Então esse DNA, esse pensamento norte-americano, do automobilismo norte-americano, aos poucos ele está sendo implementado na Fórmula 1. Eu tentei buscar uma explicação, disseram, pelo que eu vi, que talvez seria porque o carro do Stroll teve um princípio de incêndio, vocês viram que bateram a extintor no carro, mas você falou, muito longe da pista, muito longe da pista. Tava ali, assim, é um jeito de juntar o pelotão, né, para deixar a corrida mais interessante. Então, como agora a Fórmula 1 dos americanos, eles gostam desse negócio. A NASCAR tem muito essa necessidade de juntar os pilotos. Eu já vi muitas corridas em que o piloto, às vezes, dominante, 15 segundos na frente, do nada uma bandeira amarela porque ficou um pedaço de borracha na pista, nos ovais da NASCAR. Eles fazem muito isso. O próprio sistema da NASCAR é assim, que é em formato de playoff, igual uma NBA. São 26 corridas de 36. Se você vence, está automaticamente classificado para os playoffs. E aí os 16 vão disputar 3 corridas numa fase de 16. Cai em 4, 12, cai em 4, fica 8. E cai em 4, ficam 4 para a última corrida, que é a morte súbita. O que chegar na frente dos outros 3 é o campeão. Às vezes um cara que fez uma temporada fantástica fica em terceiro, o outro cara fica na frente dele em segundo, não vence a corrida, porque você não precisa vencer, tem que estar na frente dos outros 3 somente, e é campeão. Então isso é algo assim que às vezes mata um pouco esse excesso de hollywoodianismo da NASCAR. E assim, se a gente for pegar a grosso modo mesmo a interpretação de regulamento, por exemplo, da FIA, que é uma bagunça, o Gleison mencionou mais cedo, se a gente pegar aquela corrida épica do Hamilton dominante na Mercedes, aquela corrida na Grã-Bretanha, que ele termina com 3 rodas, 3 pneus, se você pegar grosso modo mesmo, ele poderia certamente ter uma bandeira lá para retirar, sair da corrida, porque ele tá causando, querendo ou não, risco a outros 19 pilotos. Existe essa possibilidade no regulamento, mas era um espetáculo, faltando 2 voltas, o Hamilton vencer com 3 rodas. Entendeu? Se fosse talvez, se não fosse o Hamilton, fosse o Hülkenberg, tá me entendendo? Se fosse o Latifi, certamente mandaria encostar o carro. Ia colocar um rádio e falar, estaciona essa carroça aí, meu filho. Sai da frente. Mas era o Hamilton faltando 2 voltas. Então, tem que fazer igual o Relâmpago McQueen no carro, se arrastando no desenho. Dá uma dessa. Né? Então, assim, eu acho que a FIA tende muito a favorecer mesmo o espetáculo. Então, e o espetáculo é com a equipe dominante. O Verstappen, por exemplo, escalando o pelotão, o Hamilton, quando estava com a Mercedes dominante, escalando o pelotão. Falado isso, as Ferraris, agora, acho que é um assunto bom pro Kevin tá comentando aí. Briga pela segunda força com a Aston Martin ou tá brigando pela terceira força com a Mercedes? Aparentemente é briga pela terceira força. A gente ainda vê no
em questão de classificação, é o segundo melhor carro. A classificação do Leclerc provou isso. É o segundo melhor carro. O Pérez, o Sainz também fez um bom treino classificatório, ficou em quarto. Então não é necessariamente ruim. Mas o ritmo de corrida da Ferrari é medonho. Larga bem, começa bem. As primeiras... Cara, é a mesma coisa do ano passado, só que pior. As primeiras 10 voltas anda forte, anda assim, acompanha o ritmo da galera da frente, depois vai ficando. Vai ficando e depois fica num dado momento que você vê claramente que os engenheiros dos pilotos estão dando ordem para que eles consigam manter apenas o ritmo e levar o carro para os pontos. Então a Ferrari, ela realmente decaiu muito. Não acho que isso é culpa do Vasseur, do chefe de equipe. Ele está chegando agora, está tentando arrumar a casa, tentando dar continuidade no projeto, mas é algo que mais uma vez o fã da Ferrari vai ter que ter paciência e aguardar. E agora, já falando agora de McLaren, do Egleison, o Egleison é um torcedor da McLaren, Piastri conseguiu o Piastri conseguiu um excelente tempo no Qualify, né? Conseguiu um 9º lugar, superando o Norris facilmente no Qualify. Teve um toque na corrida com a Alpine e praticamente o tirou da corrida. Foi lá para as últimas posições, não conseguiu render. O Egleison, primeiro, o que esperar da McLaren? Uma quarta força ou vai brigar lá no finalzinho do pelotão? Eu vou ser otimista porque em 2022 a McLaren começou muito mal, assim como em 2023. A McLaren na Austrália melhorou bastante, se não me engano o Norris foi quarto e o Ricardo quinto, foi uma pontuação boa da equipe. E o carro foi evoluindo, foi melhorando. Mas eu não espero muita coisa da McLaren assim. Acho que a McLaren vai brigar ali entre quinta e sétima força. Eu acho que para quinta força, eu acho que tá difícil. Acho que a Alpine tá bem consolidada ali nessa quinta força. Então acho que a McLaren vai ficar ali brigando com o Alfa Romeo, com o Haas, vai brigar com essa turminha aí. Acho que tá difícil. O carro foi muito mal projetado. Tá tudo muito ruim na McLaren. Muito ruim. E a segunda pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: eu falei dessa questão do Piastri aí, elucidei tudo isso para ouvir sua opinião. Piastri vai superar o Norris? Não me surpreenderia. Não me surpreenderia o Piastri ficar na frente do Norris. Você sabe que eu postei isso, você fez live comigo, né? Você fez as lives todas comigo. Eu acho que dois pilotos com talento muito parecido. Eu não vejo uma discrepância muito grande entre o Piastri e o Norris. Eu nunca achei o Norris um cara muito fora da curva, apesar de um ótimo piloto. E o Piastri é um grande talento. Então, assim, são dois ótimos pilotos que estão num carro ruim. E quando você tem dois ótimos pilotos num carro ruim, a chance de um ficar um pouquinho na frente do outro acontece. Assim como foi o ano passado o Russell na frente do Hamilton, assim como o Sainz ficou na frente do Leclerc. Acho que para dizer se um piloto é bom de fato, assim, quando os dois têm um carro de ponta, e aí você tem ali aquela questão de precisar entregar resultado. Quando é um carro, desculpa a expressão, bosta, não me surpreende o Piastri ficar na frente do Norris, não. Acho que vai ser um campeonato ali entre os dois. Eu falei isso pra você naquela live nossa de pré-temporada. Eu falei que o Piastri ia superar o Norris. Vamos ver. Como diz, dá um print de áudio aí, depois vocês me falam. E você, o Kevin, você acha que o Piastri aí vem para surpreender e superar o Norris? Eu acho sim, porque quando você tem um carro que é ruim, né, e quando você... Vamos tentar nos colocar no lugar dos pilotos. Principalmente no caso do Norris. Você está no segundo ano do regulamento, guiando um carro ruim pelo segundo ano, mais uma vez. Eu acredito que você ficaria desanimado, né, Luiz? Pensando, pô, mais uma temporada. Eu até na temporada anterior, em 2021, ainda tive um carrinho melhor. A situação piorou. Então, o Norris já está ali na McLaren já há um tempo, tá desde 2019. É um piloto que chegou para ser a jovem promessa da equipe. Durante um dado momento, até andou muito bem. Ele é um bom piloto, acho que ele é um bom piloto. Não acho que ele chega para ser campeão, mas é um piloto que entrega alguns resultados. Mas está no segundo ano seguido com carro ruim, pouco confiável, não tem ritmo. Ao passo que o Piastri acabou de chegar e quer mostrar o nome dele. Então, nada melhor do que você pegar um piloto que já está desanimado com a equipe e você conseguir ficar na frente dele para você se tornar a nova cara da McLaren. Ah, com certeza. Vide George Russell, era acostumado com uma carroça da Williams. Isso. Pega uma Mercedes mediana, mas que é bem melhor
que uma Williams, dá estímulo, né? Tanto é que ele realmente É aquela questão. deitou no O Hamilton. Russell, a Mercedes era isso aqui, a Mercedes de 2022. O Russell veio de baixo para cima. O Hamilton veio de cima para baixo. Então afeta o psicológico do piloto. O Piastri ele vem de baixo da Fórmula 2 para cima. O Norris vem de cima do carro de 2021 para baixo. Então, você vê mesma forma. Você vai ver o Norris muito mais desanimado. Sim, não é nem que ele não é bom, mas ele é muito mais desanimado e o Piastri vai aproveitar isso para poder atacar. E eu acho que o Piastri fica na frente do Norris. Primeira temporada para ele, tudo tá lindo, né? Tá tudo é maravilhoso. Abandonos, nós tivemos aí o Alexander Albon e o Lance Stroll, que a gente já comentou. Punições, o Alonso, que eu falei, 5 segundos fora do colchete. A de 10 segundos foi cancelada, o Egleison já escorreu sobre isso aí bastante. Piloto do dia, Max Verstappen. Alguém votou diferente? Quando eu fui votar, já tinha acabado a votação. Estava na última volta. Demorei. Mas eu ali pensei em votar no Pérez. Eu pensei em votar no Pérez também. Pela atitude dele no final. Mas já tinha acabado, eu já tinha votado no Max Verstappen. Eu mudaria meu voto. Eu votei no Verstappen, que eu votei com um pouco de antecedência. Se eu tivesse votado mais no final da corrida, eu votaria no Pérez por manter 5 segundos em relação ao Max Verstappen. Hoje, você manter 5 segundos em relação ao Max Verstappen já é um grande feito, porque o Max Verstappen é o melhor piloto do grid na atualidade, sem dúvida. Volta mais rápida, Max Verstappen, 1:31.906. Passar a classificação dos pilotos rapidinho aqui, os 10 primeiros. Max Verstappen, 44 pontos, seguido de Sérgio Pérez, 43 pontos. Fernando Alonso, 30 pontos em terceiro. Carlos Sainz, empatado com Lewis Hamilton, 20 pontos. Olha, uma briga aí de Ferrari e Mercedes. Sexto lugar, George Russell, com 18 pontos. Sétimo lugar, Lance Stroll, 8 pontos. Oitavo lugar, Charles Leclerc, 6 pontos. Nono lugar, empatados aí, Valtteri Bottas e Esteban Ocon e Pierre Gasly, com 4 pontos. 12º lugar, Kevin Magnussen e Alexander Albon, empatados com 1 pontinho. Classificação do Campeonato de Construtores. Red Bull, mais líder do que nunca, como o Gleison já falou, 87 pontos já. Segundo lugar, Aston Martin, 38 pontos. Empatada com a Mercedes, 38 pontos. Quarto lugar, Ferrari, 26 pontos. Quinto lugar, Alpine, 8 pontos. Sexto lugar, Alfa Romeo, 4 pontos. Sétimo lugar, empatado aí a Williams e a Haas com 1 ponto. O restante sem... Não, já falei de todas aqui por causa dos empates, eu acho. Aí, hoje nós temos pergunta, nós vamos responder. Essa nossa live também está no YouTube, então, se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aí do F1 a todo vapor. E também tá via podcast, nos principais agregadores de podcast. Aí eu peço que você avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Lembrando aí que o Egleison tem canal no YouTube também, Somos F1. Se inscrevam lá e assistam os vídeos do Egleison, que é muito legal. E o Kevin tem podcast, que é o Overtake F1 Brasil, que está lá nos principais agregadores de podcast também. Ele também faz umas análises muito legais aí da Fórmula 1. Vamos ver a pergunta aqui do Júnior. Durante toda a sua carreira, o Alonso fosse igual a esse que nós estamos vendo, ele teria tido uma carreira diferente? Vou começar isso aí. É questão de carro, né? Também, né? A maturidade. Eu vejo o Alonso muito mais maduro. Mas se você não tiver um carro dominante, meu amigo, ele tá lá maduro. Mas ele não ganhou nenhuma corrida. Nós já tivemos 2 etapas, 2 pódios para ele só. Por que ele não ganhou nenhuma corrida? Porque ele não tem um carro dominante. Seria interessante a gente ver uma dupla de Verstappen e Alonso. Aí é tudo que o fã da Fórmula 1 gosta, né, Gleison? O grande problema do Alonso foi as escolhas que ele fez na carreira e a personalidade, que automaticamente o deixaram sem chances de ter o carro dominante. Então, o Alonso talvez seja o piloto, acho que de todos aí, do grid atual, o que menos teve oscilação de desempenho técnico. Vamos falar, outro venceu, Hamilton venceu temporada, corridas em todas as temporadas, sim, mas o Hamilton teve talvez 2011 um ano horroroso, ruim mesmo, vencendo prova. O Alonso sempre foi um cara linear em todo o seu período na Fórmula 1. E faltou carro, a verdade foi essa. Igual eu falei esses dias,
eu não acredito em Deus sagrado dentro da Fórmula 1, melhor piloto de todos os tempos, porque eu acho que é o seguinte, a gente tem um pantalhão de pilotos fora de série, que se tiver o melhor carro, entrega resultado. Sinceramente, se fosse o Hamilton nesse carro do Verstappen, eu acho que a gente estaria vendo resultados semelhantes. Se fosse o Alonso no lugar do Verstappen, estaríamos vendo resultados semelhantes. Assim, se fosse o Verstappen no carro do Hamilton, seriam resultados semelhantes. Os grandes pilotos entregam esses resultados bons com o mesmo carro. Então o Alonso faltou carro para entregar mais resultado. Vamos fazer aquela porcentagem, então, que eu gosto, nós vamos fazer a porcentagem de relevância para um título mundial piloto-carro. 70-30, tá bom? Ou vocês acham que é mais? Carro-piloto, 70-30? É. 60-40. Aí eu fico com 70-30. E você, Wesley? 90-10. O Egleison está desconsiderando muito o talento natural dos pilotos aí. Em circunstâncias normais, 90-10. Em circunstâncias como chuva, vamos colocar uns 70, 60. Mas quando eu vejo o Pérez botando 12 segundos no Alonso, eu vejo que o carro realmente é 90%. Boa. Aí depende do carro. No caso da Red Bull, a relação Red Bull-Pérez é 90-10. A relação Red Bull-Pérez. Mas se fosse um carro da Red Bull com o Alonso, eu já diria que seriam 60-40. Ele dando o máximo também, mas o carro também acompanhando. Aí vocês entendem por que eu gosto muito do Senna? Porque aí você pega um tetracampeão mundial com um tetra-vice, ou seja, teria a possibilidade de ter 8 títulos, que é o Alain Prost, um dos melhores de todos os tempos aí. E você coloca 55 segundos nele, com o mesmo equipamento, então numa hora dessas que eu tiro o chapéu para um tal de Ayrton Senna, tá me entendendo? Entendi. Aquele GP de Mônaco de 88. Então, e é o mesmo equipamento. Então, assim, aí é o que o Egleison falou. Você vê o Pérez colocar 12 segundos no Alonso, é sacanagem, cara. É sacanagem. Ali é 90-10, ali é 90-10 mesmo. A relação Pérez-Red Bull é 90-10. Não dá pra colocar como média, assim, 90-10, piloto não. Falar meus palpites aí rapidinho. Eu tinha acertado muito palpite no GP do Bahrein, mas nesse eu errei todos. Coloquei uma pole position do Verstappen, errei. Coloquei vitória do Verstappen, errei. Coloquei segundo lugar do Pérez, errei. Coloquei terceiro lugar do Leclerc, apostei no seu Leclerc, Kevin, errei. E coloquei volta mais rápida do Leclerc também, e errei. Então errei todos os meus palpites que eu dei durante a semana aí no podcast. Então, tô mal aí no GP da Arábia Saudita. Próximo GP daqui 15 dias na Austrália, aquele GP da madrugada, 2 horas da manhã, só os fortes que vão acompanhar a corrida. Não é fácil. Você é pai agora, igual eu. E esses GPs pra gente são os melhores. Ela tá acordando pra mamar, o bebê tá acordando pra mamar geralmente nesse horário, então tá um pouco tranquilo. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Acho que não. O pessoal interagiu muito, mas não interagiu na caixinha de perguntas que eu tinha falado. Oi, Gleison, mais uma vez, curtiu trocar essa ideia, meu amigo? Bater esse papo? Desculpa a voz rouca aí, mas foi bom. Bom, o Kevin reapareceu de novo depois de 450 milhões de anos. Sempre top bater essa resenha e a gente falar um pouco do que a gente gosta, que é a Fórmula 1. Nós vamos estar aí. Eu não sei como é que vai estar o calendário de vocês, mas eu vou ter que fazer aí segunda-feira, à noite eu tenho que fazer a análise aí do GP da Austrália. Se vocês estiverem disponíveis. Na próxima corrida eu não prometo a participação, já deixando claro para todos, né? E provavelmente até lá, outro bebê que a minha esposa está esperando deve nascer, né? Então aí talvez vou ficar off em algumas semanas aí, talvez não participe da live da semana que vem, mas depende, às vezes dá certo. Vamos ver. Já fica o convite, já fica para você também, o Kevin, se quiser participar. As portas aí da F1 Todo Vapor estão abertas para você. Curtiu trocar essa ideia, Kevin? Com certeza, sempre bom estar com vocês. Sempre bom estar trocando ideias, conversando, nossas clássicas lives. Muito bom, muito bom. Pessoal, sempre dizer, a Ferrari pode estar mal, mas não pode estar pior que a McLaren. Chora, Gleison. Tá ruim. Boa. Tanto que eu nunca mais fiz live com a camisa da McLaren pra esse infeliz não falar de mim. McLaren tem que fazer SAF, cara. Vende pra 777. O pessoal interagiu muito com a gente aí, foi legal.
E eu lembro aí, deixa o like no vídeo do YouTube, se inscrevam no canal, se estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, sempre importante. Oi, Gleison, aquele abraço, hein? Kevin. Abraço, pessoal. Obrigado. Abração, Kevin. Pessoal, se inscrevam lá no Overtake F1 Brasil. Vai ter podcast que vai sair essa semana, também eu falando sobre o Grande Prêmio, destaque positivo e negativo. Vou falar sobre a dona FIA, principalmente, que tentou ser a protagonista da corrida. E vamos ver aí como é que vai ser ao longo da temporada. É isso aí, pessoal. Sigam o Overtake F1 Brasil. Somos F1 e F1 a todo vapor. Nós estamos juntos aí nessa aí. Valeu, abraço, pessoal. Até mais. tchau. Abraço, tchau, tchau.